bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, curtiram a musiquinha? Bateu aquela saudade? Aquela vontade de um remember? Também bateu aquela saudade de Game of Thrones. E, gente, pra quem tá se perguntando Game of Thrones, o que isso tem a ver com aula de genética? Tem tudo a ver e vocês logo vão entender o porquê. E para quem não assistiu Game of Thrones, não leu os livros, cuidado porque hoje nós vamos ter spoilers, é isso mesmo. Então só pra gente dar aquela situada, nós temos aqui um trechinho, uma imagem que vai estar representando o que aconteceu lá na primeira temporada, o que eu considero como sendo uma das melhores, diga-se de passagem. Esse carinha aqui, o Ned, ele estava investigando a morte desse Lord Arryn, que era a antiga mão do rei, que era como se fosse um assessor do rei. Ele descobriu que ele estava estudando um livro que apresentava a genealogia das principais famílias dos 7 reinos, olha aqui. E aí ele se deparou com a genealogia dessa família aqui. E como tudo vai estar girando em torno deles, vamos dar um zoom nessa genealogia, que é a do rei Robert. Segundo o livro, todos os indivíduos pertencentes à família do rei Robert apresentavam cabelo escuro. Então ele, os irmãos, os pais, os avós, tatravós e assim sucessivamente, todos eles apresentavam cabelos escuros. Já na família da Cersei, que foi a mulher que casou com o Robert, todos apresentavam cabelos claros. E aí que mora o perigo, porque segundo dados do livro, embora os da família Baratheon, assim como o Robert, que acabou dando aquela puladinha de cerca e teve um caso com uma mulher de cabelo claro e um filho dessa relação de cabelo escuro, todos os demais, mesmo que tivessem um caso com pessoas de cabelo claro, tivessem um relacionamento com pessoas de cabelo claro, todos os descendentes tinham cabelos escuros. Mas aí, quando ele se casou com a Cersei, tiveram 3 lindos filhos, alguns nem tão bons assim, mas todos os 3 cabelos claros. E aí deu aquela pulga atrás da orelha e o Ned começou a se perguntar, mas como? Como que pode? Se todos os outros têm cabelo escuro, como que com a Cersei, logo com ela, todos os filhos têm cabelo claro? Depois de muito confabular, ele chegou à conclusão, pasmem, pode ser que não sejam filhos do rei Robert. É isso mesmo. E essa descoberta custou-lhe, o pescoço. Cabeças rolaram ali. E sabe quem pode explicar melhor o porquê que talvez esses filhos não fossem do Robert? Porquê que mesmo o Robert tendo caso com aquela mulher que tinha cabelos claros, ele teve um filho de cabelo escuro, sabe? Como que a gente explica? Através dos trabalhos do Mendel, esse carinha mesmo, esse cara que é o bambambam, é o suprassumo, é o tal, é o considerado o pai da genética. É ele, é o Mendel, é o cara das ervilhas? Das ervilhas que custavam R$2,50, senhor amado. Mas é sim o carinha das ervilhas, o carinha que ama as ervilhas. Bom, moçada, o Mendel ele é considerado tão importante, um marco na genética, porque até então, até ele, os pesquisadores eles tentavam sim explicar como que as características eram transmitidas de pai para filho. Inclusive, em aulas anteriores, nós vimos alguns exemplos dessas teorias, né, que tentavam explicar como que uma pessoa que tem cabelo claro vai ter um filho de cabelo claro. Por que que eu tenho o olho do meu pai? Por que que eu não tenho a característica de ter o olho da minha mãe? Então, vários tentaram explicar. Só que era mais baseado no empirismo ou mesmo no achismo. Eles até então não utilizavam uma metodologia científica com experimentos para tentar explicar essa transmissão. Mendel sabia que para fazer isso, para explicar, ele tinha que ser diferente. Ele tinha que ter um plus, um algo a mais. E é o que ele fez. Ele utilizou uma metodologia científica, ele fez experimentos
utilizando características e vários descendentes para conseguir criar regras bem definidas de como que as características hereditárias elas são herdadas, como que essas características elas são passadas de pai para filho. Bom, primeiro, o Mendel ele precisava escolher qual seria o seu material de trabalho. Então, depois de muito pesquisar, de muito pensar, de muito analisar os prós e os contras, ele até deve ter pensado assim, nossa, meu Deus do céu, em prol da ciência eu vou para o sacrifício. Mas ele viu que não seria viável. Aí, depois de muito pensar, ele resolveu que ervilhas seriam o melhor material de estudo. Mas por que ervilha, Mendel? Por que não um outro material? Bom, primeiro, ele era filho de agricultor, então ele sabia muito bem plantar. Segundo, tinha já uma plantação de ervilhas ali no mosteiro e ele amava ervilhas. Mas principalmente, e elementar, meu caro Watson, ervilhas seriam materiais muito bacanas de se trabalhar, porque são plantas de fácil cultivo, apresentam um ciclo de vida curto, porque se fosse um ciclo de vida longo seria inviável, então elas logo já crescem, já têm a época reprodutiva, a maturação reprodutiva, conseguem então fecundar, uma autofecundação, consegue ter os descendentes muito rápido. Com relação aos descendentes, muitos descendentes são produzidas, elas conseguem produzir muitas ervilhas. Então isso é uma característica bem importante também. As ervilhas, elas são plantas hermafroditas, então elas têm tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Elas fazem autofecundação, o que é importante para o trabalho dele. Também as ervilhas, elas apresentam características que são facilmente visíveis e são contrastantes. Então aqui a gente consegue claramente distinguir uma plantinha de ervilha cujas flores elas têm uma posição axial ou axilar, que fica lá no sovaquinho da plantinha. Temos também aquelas flores que são terminais, fica lá no ápice. Temos aquelas plantinhas de ervilhas que têm coloração branca, flor, ou é púrpura. Temos aquelas que são altas, as baixas. Com relação à textura da semente, temos as lisas, as que são rugosas. Temos aquelas que apresentam coloração amarela, as que apresentam coloração verde, aquelas que a vagem ela é inflada, ela é gordicha. Temos aquelas que elas são comprimidas, constrictas. Temos aquelas que apresentam uma coloração da vagem amarela e aquelas que apresentam coloração verde. Então perceba, é bem fácil a gente olhar a plantinha e ver onde está a flor, como que é a ervilha, o tamanho da planta, o formato. E elas são bem contrastantes, não tem como eu confundir. Ou é axilar, ou ela é terminal, ou ela é branca, ou ela é púrpura, não vai ter um meio termo ali. Então é fácil para analisar. Uma outra característica bem importante é que, como a Pro falou, elas fazem autofecundação. E essa plantinha, ela apresenta uma folha modificada, que a gente dá o nome de quilha, que vai guardar o órgão reprodutor. Tanto o estame quanto o carpelo, tanto a parte masculina quanto a feminina. Então isso aí é bem bacana. E uma sacada muito genial do Mendel é que ele analisou uma única característica por vez. Ele focou ali e não olhou mais para nada. Então, por mais que essa plantinha ela tivesse uma flor que é terminal, mas a coloração é púrpura, a altura é alta, é uma textura lisa, a coloração é verde. Se ele estivesse falando e analisando apenas o caráter, textura da semente, ele ia focar em quem é lisa e quem é rugosa e não ia olhar para mais nada, não ia olhar a posição da flor, cor, altura e vagem, era só aquilo. Isso foi muito bem, porque impediu que ele tivessem distorções e conclusões erradas. Uma outra sacada também é que Mendel,
ele, para fazer os seus cruzamentos, ele utilizou linhagens puras. Então, o que seria uma linhagem pura para Mendel? Linhagem pura é aquela em que, depois de muitas gerações de autofecundação, sempre vai dar o mesmo caráter. Então, por exemplo, se ele estivesse analisando o formato da ervilha, então aqui a gente tem uma ervilha que ela é redondinha, lisinha, perfeitinha. Então, essa florzinha, essa plantinha de ervilha que dá essa ervilha com formato liso, ela vai ser autofecundada, várias e várias gerações. Se todos os descendentes, eles também apresentarem vagens com as ervilhas todas lisinhas, significa que é uma linhagem pura. Feito isso, escolhida a característica que ele vai analisar, partiu cruzamento. Vamos supor que esse primeiro cruzamento que ele vai fazer vai ser justamente com o caráter liso e rugoso da ervilha. Então, o que ele vai fazer? Para ele conseguir cruzar, ele vai ter que fazer uma fecundação cruzada. Eu vou ter que ter duas plantinhas aí no pedaço. Então, ele pegou, abriu a quilha, pegou um pincelzinho ou dedinho, foi lá na antera e pegou o grão de pólen aqui dessa plantinha que vai originar descendentes de semente rugosa. E passou aqui na parte feminina dessa plantinha de ervilha que iria dar um descendente com semente lisa. Para impedir que houvesse ainda uma autofecundação, que o grão de pólen dessa plantinha pudesse fecundar a parte feminina dela, ele fez uma emasculinização. Ele cortou todos esses estames, essa parte masculina, e deixou apenas a parte feminina. Fechou novamente a quilha, aquela folha modificada, e ali ocorreu a fecundação. Fecundação cruzada porque pegou o grão de pólen dessa plantinha e acabou colocando no estigma dessa plantinha aqui, ocorreu a formação do tubo polínico, levou o gameta para fecundar a osfera, tá ok? Então, sabendo disso, vamos lá para o cruzamento, já que vocês entenderam que linhagem pura vai ser aquela em que depois de várias gerações, ela sempre vai dar o mesmo caráter. E entenderam também que, por mais que tivesse uma autofecundação, essa planta, para que ele soubesse como que é o cruzamento entre essas variedades contrastantes, ele fez um cruzamento, uma fecundação cruzada. Então, ele cruzou aqui uma plantinha que tivesse a semente rugosa com a semente lisa. Como esses aqui são os pais, eu chamo eles de geração parental. E eu coloco entre parênteses um pezinho para representar geração parental. Belezinha? Então, pais, ali, geração parental. Cruzou. Os primeiros filhinhos, a primeira geração, é chamada de F1, ou seja, é a primeira geração filial. Quando ele fez esse cruzamento, ele quase caiu das pernas, gente, porque ele imaginou que cruzando esse bem rugosinho, rugadinho, com esse bem lisinho, iria ser um meio termo entre os dois. Mas pasmem, gente, todas as ervilhas que surgiram eram lisas. A F1 era 100% de semente lisa. E aí, como que a gente vai explicar isso daí? Mendel desesperou, né? Bom, e ele, como ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, ele já tinha imaginado que de repente poderia ter perdido o fator que iria determinar esse caráter semente rugosa. Ele resolveu fazer uma autofecundação dessa semente lisa. Ele pegou uma semente lisa F1 e autofecundou. É como se fosse ela cruzando com ela mesmo. E aí que ele desesperou de vez, gente. Porque em vez de ter só lisa, além de ter a lisa que ele estava esperando, né? Porque ele imaginou que tivesse sido perdido aquele fator para o caráter rugoso, voltou numa menor proporção o caráter rugoso. Senhor Jesus me abane. E agora, gente? Vão tentando imaginar o que aconteceu.
Por que que, cruzando linhagens puras de semente lisa com rugosa, temos uma F1, uma primeira geração filial, 100% de lisa? Mas, quando nós pegamos essa F1 e fazemos uma autofecundação, que é como se eu cruzasse ela com ela mesmo, eu vou ter uma segunda geração filial, que eu vou chamar de F2, constituída sim por sementes lisas, mas também por sementes rugosas. Então, vamos pegar então lá desde o início para a gente tentar entender. Como eu falei para vocês, gente, ele imaginou que aqui tivesse perdido no momento inicial. Mas como retornou, ele imaginou que esse caráter, ele dominava e esse caráter, ele ficava escondido. Então, ele chamou as sementes lisas de dominante, que tá lá dominado, né? Tá tudo dominado. E a semente rugosa, que ela se escondia, de recessivo. Mas ainda a gente não consegue explicar como que retorna. Então, pensando mais um pouquinho, ele imaginou que, para que esse caráter rugoso ele pudesse retornar numa segunda geração filial, na F2, ele tinha que estar escondido junto com um fator para semente lisa. Então, ele imaginou que cada caráter ele era condicionado por 2 fatores. Então, esse caráter liso, como ele era uma linhagem pura e ele tinha feito várias autofecundações antes e só dava semente lisa, ele chamou esse liso de RR. Então, é rão para semente liso. Agora, o rugoso, essa primeira geração parental, que ele tinha feito várias autofecundações, ele sabia que dava eternamente, sempre e sempre semente rugosa, ele chamou de R'R'inho. Então, aqui, 2 fatores para liso e os 2 fatores para o rugoso. Mas, quando aconteceu a fecundação, aí nós temos aqui a união de um fator que era para liso e um fator que era para rugoso. Temos, então, um caráter heterozigoto. Olha aí, vamos colocar os conceitos que a gente aprendeu no ano passado. Temos aqui que essa linhagem pura seria com indivíduos homozigotos ou puros e essa primeira geração filial, essa F1, heterozigoto, R'R'inho. E aí, sendo R'R'inho, quando ele faz essa autofecundação, ele vai conseguir ter, então, as sementinhas lisas numa proporção maior, porque a gente sabe que, como é um caráter dominante, basta um único alelo que já vai se expressar. Então, eu vou ter aqui tanto genótipo, vamos lá incluir nos conceitos, que seriam R'ão, como genótipos que seriam R'R'inho, genótipos homozigotos e heterozigotos. Temos, então, um fenótipo que é a maioria liso. Mas retorna o rugoso, retorna o R'R'inho, ok? Então, como que a gente pode fazer esse cruzamento para testar e verificar realmente se acontece isso nessa proporção de 75% de lisa e 25% de rugosa? Bom, moçada, então, sendo uma autofecundação, é como se eu pegasse o genótipo da lisa, heterozigota, e cruzasse com o mesmo genótipo, como se fosse ela com ela mesma. Para a gente verificar o que vai sair desse cruzamento, a gente costuma fazer um quadrinho chamado de quadro de Punnett ou quadrado de Punnett. É como se fosse um joguinho da velha. Aqui na coluna eu vou colocar os gametas de um indivíduo e aqui na linha eu vou colocar os gametas do outro indivíduo. Então o Mendel ele começou a pensar que cada caráter, como a gente falou, ele é condicionado por 2 fatores, mas que para formar os gametas, esses fatores eles vão se separar, indo um único fator para cada gameta. Então, cada gameta possui um único fator, então ele é puro. Eu não vou ter um gameta que ele é híbrido para essa característica. Então, se eu pegar esse indivíduo aqui, quando vai ocorrer a formação dos gametas, um é R'ão
vai para cá, para esse gameta, e o errinho vai para esse gameta. Mesma coisa, vou pegar agora esse indivíduo. Um errão vai para esse gameta e um errinho ele vai para esse gameta. O Mendel ele falava também o seguinte, que esses gametas eles vão se unir para formar o descendente de modo aleatório. Então, esse errão ele pode fecundar esse errão. E aí eu vou ter a origem de um indivíduo que é errão e apresenta um fenótipo liso. Então, olha aqui, ó, genótipo, fenótipo, é um homozigoto. Mas pode ser que em vez desse errão fecundar esse errão, o errão ele fecundou esse gameta. E aí eu vou ter um indivíduo que ele é errinho, também liso. Olha aí, então eu tenho aqui um indivíduo que apresenta um genótipo heterozigoto, mas que tem um fenótipo que é o de liso. Agora vamos supor que em vez desse errão, quem estava lá fecundando é esse errinho. Então, errinho com errão vai dar errinho. É uma semente lisa. Percebam, gente, que por mais que o errão tivesse aqui na frente, por ser recessivo, ele vai ficar do lado dominante. Então, o dominante está dominado, ele que vai primeirão ali no pedaço. Pode ser que, em vez de ter fecundado esse errinho, ele fecundou esse gameta, e aí eu vou ter a formação de um indivíduo que é errinho. Eu vou ter uma semente que ela é rugosa. Tá ok, moçada? Então, de novo, nós tínhamos lá a geração P, parental, formada por linhagens puras, homozigotas ou homozigóticas, sendo que rugoso seria o caráter recessivo, errinho, e o liso, caráter dominante, errão, homozigoto. Na hora da formação dos gametas, ocorre a separação, indo um único fator para cada gameta. Como aqui nós temos homozigotos, eu só vou ter a formação de um tipo de gameta. Como aqui nós temos homozigoto, eu vou ter a formação de um único tipo de gameta, que seria o errinho. Junto, fecundou, formação da primeira geração filial, o errinho. E aí vamos de novo, autofecundação, cruzar ele com ele mesmo. Igual o Mendel falou, nós temos aqui o caráter formado por dois fatores que vão se separar na formação dos gametas. Caráter condicionado por dois fatores que vão se separar na formação dos gametas. E esses gametas, eles podem se unir de maneira aleatória. Então, esse pode se juntar com esse e formar errão. Esse com esse, errinho. Esse com esse, errinho. Esse com esse, errinho. Como a gente viu, o liso, ele é o caráter dominante. Então, basta um único alelo que ele já vai expressar a característica. Como rugoso é o caráter recessivo, para que expresse esse caráter, seria necessário os dois alelos recessivos, tudo bem? Então, aqui eu tenho para analisar tanto o genótipo, que são as letrinhas, como também o fenótipo, que é a feição, que é a característica da ervilha. Então, fazendo uma proporção genotípica, então é uma proporção do genótipo, a gente vai contar quais são os genótipos que são iguais entre esses quatro. Então, começando aqui com errão. Quantos errão a gente vai ter no quadradinho? 1. Então, eu tenho 1 em 4, que vai ser errão. Ou seja, eu tenho 25%. Ou, em uma outra forma de dizer, eu tenho uma proporção de 1 para ser errão. Agora, quando eu vejo o errinho, se eu contar aqui no quadradinho, eu vou encontrar esse, mas eu vou encontrar esse também. Então, nós temos 2. 2 em 4. Portanto, eu tenho 50% de ervilhas que apresentam o genótipo errinho. E aí, só sobrou 1. 1 em 4, errinho. Ou seja,
25% das ervilhas vão ser errinho. Olha aí, a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V a imagem de internet, é para acabar com o PQ de Goiás, né? Gente, aqui é errinho, tá ok? Então, deem ali uma arrumada, para eu só viu agora. Aí vamos analisar o fenótipo, a feição, a característica, a proporção fenotípica. Enquanto aqui a proporção genotípica a gente chama de PG, aqui a gente vai chamar de PF. PF não é o prato feito, não. É a proporção fenotípica. Então eu conto. Quantas lisas eu tenho? 1, 2, 3. 3 em 4. Ou seja, 75% ou 3/4 delas serão lisas. Sobrou lá a uma rugosa. 1 em quarto. 1 em quarto é para acabar, né? 1/4. Ou seja, 25% delas vão ser rugosas. Então, eu tenho aqui uma proporção de 1 para 2 para 1. Aqui eu tenho uma proporção de 3 lisas para uma rugosa. Belezinha? Tranquilo? Moçada, além de fazer esse cruzamento utilizando o quadro de Punnett, a gente pode fazer de uma maneira mais direta, que é como se fosse uma distributiva. É o que a gente chama de chuveirinho. Então, eu pego aqui esse primeiro alelo, o errão, e eu vou juntar com todas as possibilidades desse gameta. Então, eu junto o errão com o errão, errão. Errão com esse, errão, errinho. Tem mais alguma possibilidade de eu juntar esse errão com esse daqui? Não, já gastei tudo. Não tem mais? Eu parto agora para o alelo errinho. Mesma coisa, esse com esse, errão, errinho. Esse com esse, errinho. Então, é uma maneira bem mais direta de fazer, bem mais rápido também. Então, o Mendel, ele fez isso, esses cruzamentos, desde a geração parental, utilizando linhagem pura, aí fez a F1, autofecundou a F1 para obter a F2 com todas essas 7 características. Em todos os cruzamentos, ele teve uma proporção de 3 para 1. 3 para 1, ou seja, nessa coluninha a gente vai ter os caracteres que são dominantes e nessa coluninha aqui os caracteres que são recessivos. Aqui dominante, aqui recessivo. Bom, a partir desses cruzamentos a gente já consegue visualizar, vislumbrar quais seriam as principais conclusões de Mendel. E é essa daí. Seus pais são tão bonitos e você nasceu essa bagaça? Mendel, não podemos escrever isso. Então escreve aí. Os fatores para as características distribuem-se independente para os gametas, onde se combinam ao acaso. É isso mesmo. Então vamos lá, e especificamente conclusões de Mendel. O que ele sabia lá na época dele? Lembrando, gente, que o Mendel, ele nem sabia o que era DNA, gene, alelo, e mesmo assim ele conseguiu criar essas leis para definir como que as características são adquiridas, como que as características são herdadas de pai para filho. Então, primeira conclusão. Como a gente já vem falando, né, nos experimentos, Mendel dizia que cada caráter ele é condicionado por um par de fatores. Então, cada caráter tem 2 fatores ali. Se a gente tivesse que colocar essa conclusão nos dias de hoje, já sabendo o que é alelo, o que é um gene, a gente poderia dizer da seguinte maneira, que cada caráter ele é condicionado por um par de alelos. Segunda conclusão, esses fatores, eles se separam na formação dos gametas. Legal, joia! Agora, gente, sabendo de DNA, sabendo de meiose, como que a gente poderia reescrever essa frase? Em consequência do emparelhamento, então do pareamento dos cromossomos homólogos, lá na metáfase 1 da meiose, e separação desses cromossomos homólogos lá na anáfase 1 e depois meiose 2, nós vamos ter ali agora a separação das cromátides irmãs. Nós podemos dizer que os alelos eles vão se separar na formação dos gametas. E última conclusão,
nos gametas, os fatores ocorrem em dose simples, ou seja, eles são puros. Passando para os dias de hoje, como a meiose produz células com apenas um cromossomo do par, lembra lá? Os gametas eles são haploides. Cada gameta ele possui apenas um alelo de cada par. Não há, portanto, gametas híbridos. Não vai ter um gameta que vai ter um azão, um azinho ali. Ou um gameta que vai ter azão, azão. Um gameta ele vai ter o azão. Um outro gameta ele vai ter o azinho. Eles são puros. Eles vão ter um único cromossomo de cada tipo. Um único alelo do par. Belezinha? Então, só pra gente dar aquela reforçada, né? Que existe a relação, sim, entre essas conclusões de Mendel com a meiose. Então, olha lá. Cada caráter, ele é condicionado por um par de alelos, olha só. Aqui a gente tem uma célula que ou acabou de terminar uma divisão celular, ou tá já no início da intérfase. Ocorre a duplicação do cromossomo e tem que acontecer isso para que a espécie se mantenha com um número constante de cromossomos. Ocorre a separação dos cromossomos homólogos lá na primeira meiose e na segunda divisão meiótica eu vou ter a separação das cromátides irmãs, indo um representante para cada gameta e por isso ele vai ter um único alelo. Eles vão ser puros, eu não vou ter um gameta que vai ter um errão, um errinho, tá joia? Beleza? Bom, moçada, com base nisso, nós temos então, finalmente, o enunciado da primeira lei de Mendel, ou também chamado de lei da segregação dos fatores, ou lei da pureza dos fatores. Então, nesse enunciado, de novo, mais uma vez e repetindo, cada caráter ele é condicionado por dois fatores, que se segregam na formação dos gametas, nos quais ocorrem doses simples. Esses gametas, eles são puros. Dando aquela incrementada para os dias de hoje, todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, que vão se separar durante a formação dos gametas, sendo que, assim, papis e mames vão transmitir um gene para os seus descendentes. Belezinha? Joinha? Bom, moçada, por hoje é só. Até a próxima e beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.